Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje participa conosco desse bate-papo o Bruno Brasil da Imaflora. Olá, Bruno, boa tarde, tudo bem contigo? Boa tarde, Gino, boa tarde. Tudo bem Obrigado, por aqui? obrigado por aceitar o nosso convite aí. Vamos bater um papo então, né? É um prazer. Vamos lá. Legal. Bom, para começar falando um pouquinho do Bruno, que é coordenador de certificação florestal com foco em projetos de carbono, serviços ecossistêmicos do Imaflora. Auditor, líder sênior, engenheiro florestal formado pela Exalc, USP. Ok, para quem não conhece a Imaflora, é uma associação, né, que busca melhorar a forma de conservar as florestas tropicais através da certificação e dar a elas uma destinação econômica associada a boas práticas de manejo e uma gestão responsável dos recursos naturais. Bom, Bruno, vamos conversar então um pouquinho falando sobre a importância. Qual a importância da certificação da floresta e da madeira? A certificação, Gino, é uma ferramenta que foi concebida como uma estratégia de mercado, né? Em primeiro lugar, ela diferencia o produto, tá? No caso, a madeira produzida numa floresta certificada, fazendo com que essa alcance compradores mais exigentes, tá? Aham. Mas, além disso, a certificação é uma ferramenta de comunicação, né? Com ela, você informa o governo e a sociedade civil que está tudo em ordem na fazenda, do ponto de vista legal, Uhum. financeiro, social, ambiental. Investidores, por exemplo, eles sentem-se mais à vontade em investir em negócios com certificação, pois isso mostra a capacidade de gestão e organização da empresa, tá? O que Uhum. diminui o risco. A certificação também é uma ferramenta de gestão da fazenda. Seguindo os princípios e critérios do FSC, você se assegura de que está operando legalmente com todas as permissões necessárias, que o Uhum. seu negócio é economicamente viável e que todas as salvaguardas socioambientais relevantes estão sendo tomadas. Além disso, a certificação FSC é uma ferramenta de interlocução com funcionários da fazenda e com os Uhum. vizinhos, abrindo diálogo e atenuando possíveis conflitos. A certificação é também uma ferramenta de promoção de benefícios sociais. Através Uhum. dela, você treina e capacita seus funcionários, garante um ambiente seguro de trabalho e respeito aos direitos trabalhistas. Ela é uma ferramenta também de conservação. Através dela, você assegura que o manejo florestal é de impacto reduzido, não ocorre desmatamento na fazenda e que a biodiversidade nos fragmentos de mata nativa está sendo mantida. Então, é Ah, uma certificação, a certificação, como você pode ver, é uma ferramenta pluridimensional. Tá? Ela pode aham. ajudar o produtor de madeira, de mogno africano, em vários aspectos. E além disso, vai valorizar o produto aí que é produzido pela fazenda, né? Uma vez que ele A ideia tem é aí essa. agregar valor também aí ao seu produto, além de cumprir todo com esses requisitos, né? Uma vez que ele está cumprindo, ele está agregando valor automaticamente, né? Exato. A ideia, a concepção original é essa, né? Agregar valor para que o produtor de madeira opte pelas boas práticas, tá? Então, ele vai Ah, ter benefícios, né? Ele vai ter uma série de benefícios, a exemplo dos que eu citei, inclusive o valor, né, financeiro, aham. em função. Sobre o preço, é uma pergunta que sempre acontece. Vão me pagar mais pela madeira certificada? Isso é verificável em alguns casos, mas isso é só uma redução do que pode acontecer em relação à geração de valor. Você pode, por exemplo, assegurar melhores contratos através da Ah, certificação, sim. Ou a né? ganhar mais clientes, uma vez que alguns clientes só compram com certificação também, né? Ampliar a sua carteira de clientes. Exato, e clientes mais exigentes, né, que estão Aham. dispostos a pagar mais. Então, se não Aham. existe, se não se verifica muitas vezes, né, um, como eu posso colocar, um fator direto, um ágio direto de preço em relação ao metro cúbico da madeira certificada, do metro cúbico de madeira certificada em relação ao metro cúbico de madeira não certificada, você pode com certeza considerar esses mercados de nicho, tá? Que só vão Uhum. comprar de você se você tiver a certificação. Para quem está Aham. pensando em exportar madeira, como eu acredito que seja o caso da maior parte dos produtores de mogno africano, isso é essencial.
Aí se torna mais relevante ainda. Legal. Ô, Hum. Bruno, como a Imaflora atua, em qual processo de certificação ajudando os produtores? O Imaflora é um organismo de certificação, tá? O que significa que nós é que vamos fazer a avaliação do empreendimento para ver se ele segue o padrão internacional do FSC. A Aham. FSC, que é o acronismo para Forest Stewardship Council, tá? O Conselho de Manejo Florestal, que é a certificação internacional mais reconhecida e mais exigente do mundo e aplicável, né, o escopo produtivo de uma fazenda de mogno africano. Então, o Imaflora, sendo um organismo de certificação, quem vai fazer a avaliação, ele não pode atuar como consultor. Aham. Então, ele não vai, por exemplo, dizer ao empreendimento florestal quais são as ações que ele deve tomar para se adequar ao padrão de certificação. Ah, sim. Porém, nada impede, né, o que acontece corriqueiramente, que o Imaflora tire dúvidas em relação aos critérios do padrão. Tire dúvidas que possibilitem com que o empreendimento florestal, o dono da área, consiga seguir adiante no caminho da certificação. E também nada impede que o Imaflora tire dúvidas em relação ao processo de certificação como um todo. Tá? Uhum. Muito bem. E sobre as. Existe alguma certificação específica? Quais são as certificações que ele pode obter? No setor florestal, como eu disse, o FSC é a certificação mais reconhecida. Existe também a certificação Serflor, tá? Que também é uma certificação florestal. Ah, sim. Mas, para além das certificações florestais, existem as certificações de carbono. Tá? Aham. No Brasil e no mundo, né, as mais reconhecidas são a certificação da Verra, que mudou de nome recentemente, antes era reconhecida como VCS, né, de Verified Aham. Carbon Standard, e CCB, que vem de Climate, Community and Biodiversity Standard. Então, essas certificações de carbono, elas também são aplicáveis à plantação de mogno africano, porque a plantação de mogno africano sequestra carbono da atmosfera para crescer. Aham. Então, essas certificações elas podem ser utilizadas para transformar, né, um resultado de um inventário florestal, por exemplo, em um inventário de biomassa e de estoque de carbono, através de uma metodologia específica, gerando os tais ativos ambientais transacionáveis, ou seja, os créditos de carbono. Uhum. Então, o mercado de carbono, o mercado voluntário de carbono, está aberto aos produtores de mogno africano. Tá? Legal. A atividade, o plantio de árvores, mesmo que exótico, constitui atividade elegível à geração de créditos de carbono. Então, esses também são padrões aplicáveis, além do padrão FSC e CERFLOR, temos o padrão VCS e CCB. Ótima O, a, informação. o FSC agora, diga-se de forma complementar, desenvolveu uma modalidade especial de certificação focada em serviços ecossistêmicos. Uhum. Tá? Então, isso pode ser utilizada de forma complementar à própria certificação tradicional de carbono. O próprio FSC está reconhecendo, então, o papel das florestas na manutenção do clima global pela sua quantidade de carbono estocada. Uhum. Né? Então, isso também é uma alternativa que se apresenta nova, né, inovadora, e que se apresenta agora como uma estratégia boa, uma estratégia de mercado para os produtores de mogno. Muito interessante mesmo. E uma dica para a gente, Bruno, que você daria o silvicultor de boas práticas que ele pode, para ele obter a certificação? Uhum. Olha, o silvicultor, para obter a certificação, ele vai ter que observar os princípios e critérios do FSC, tá? Que são 10. 10 Trocando em princípios. miúdo, exato, são 10 princípios, para cada princípio há critérios e depois indicadores de cumprimento desses critérios. Trocando, resumindo, né, tentando aqui fazer um esforço de sumarizar os 10 Aham. princípios,
o silvicultor precisaria, em primeiro lugar, adequar legalmente sua propriedade. Aham. Okay? Depois, elaborar um plano de manejo florestal, executar esse plano de manejo florestal e monitorar as atividades da fazenda. Uhum. Depois, organizar suas finanças e diversificar a sua produção. Tá? Para fazer um paralelo prático com relação a isso, em relação ao mogno africano, a gente poderia entender a diversificação de produção como os diversos produtos que vêm do sortimento florestal. Sim. Assim, o foco nessa organização de finanças e diversificação de produção seria atingir a sustentabilidade econômica do projeto de plantio de árvores, do projeto de silvicultura. Uhum. Lembrando que a sustentabilidade tem como um tripé a economia da atividade. A gente não está só falando de conservação ambiental ou de benefício social. Né? Para a sustentabilidade parar em pé, tem que valer, ela tem que ter um componente econômico. Ok? Fora isso, ele deveria, né, o silvicultor, ele deveria identificar os chamados atributos de alto valor para conservação dentro da propriedade, avaliar e mitigar os impactos ambientais da operação florestal, respeitar a legislação trabalhista, dar boas condições, né, no que se refere às boas condições de trabalho aos seus empregados, e estar aberto ao diálogo com os vizinhos. Tá? Então, dessa forma, eu resumi o que o silvicultor precisa fazer para atingir um status de certificação da sua propriedade. Só para colocar, essa informação é aberta, né? Os 10 princípios é uma informação, basta ali pesquisar pela internet para ter uma boa leitura, para se aprofundar um pouco mais, né? Sim, com certeza. O padrão FSC ele é aberto, você pode fazer o download, inclusive em português, facilmente na internet. Ô Bruno, e sobre os impactos, né, ao se aderir aos princípios propostos pela FSC, o que você citaria? Ao se certificar, o produtor vai adotar boas práticas de gestão da fazenda. Então, o primeiro impacto positivo é sentido pelo próprio produtor, na forma de uma produção mais organizada e mais eficiente. Além disso, a adequação legal da propriedade, ela constitui a base necessária para a saúde financeira do negócio, né? O que pode também ser considerado como um impacto da certificação. Para além desses efeitos imediatos, a certificação impacta positivamente a vida das pessoas, sejam os trabalhadores da fazenda, né, por gerar novas e melhores oportunidades, né, de trabalho, de emprego, de capacitação, e também por propiciar a esses trabalhadores um ambiente seguro de trabalho. Tá? Por fim, não poderia deixar de citar os impactos ao meio ambiente. Tá? Além de assegurar um manejo de baixo impacto, a certificação FSC assegura a preservação de refúgios à biodiversidade dentro da unidade de manejo florestal. Tá? Então, tudo isso é observado em auditorias. O cumprimento desses critérios é observado em auditorias. O produtor florestal, para manter um estado de certificação ativo, acaba cumprindo com esses critérios e, inevitavelmente, acaba experienciando todos esses impactos para dentro da fazenda. Então, apesar da certificação ter sido concebida como uma ferramenta de mercado, o que ela gera em médio prazo é o impacto positivo no negócio florestal. É legal, né, Bruno? Porque muitas vezes as pessoas não conhecem, acham que as exigências estarão a mais do que ele pode. Mas muitas vezes os critérios são obrigatórios também, né? Por exemplo, a preservação da APP, manutenção da reserva legal, às vezes são critérios já previstos por lei, né? Que às vezes se ele não cumpre, ele fica suscetível a uma multa ambiental, ele fica suscetível a ter prejuízo também, né? Com certeza, com certeza. O princípio 1 do FSC, ele solicita adequação legal. Né? E é o básico, ou seja, muitas vezes a certificação ela solicita que o empreendimento cumpra com a lei, né? Que é o básico e o necessário, né? Principalmente para empreendimentos que estão buscando comércio exterior. Né? Com certeza, no ambiente do comércio exterior, os compradores eles observam leis específicas e rigorosas com relação à fonte da madeira, aquisição da madeira.
né? Legal. Então você pega lá, se você vai exportar para a Europa, o comprador vai ter que observar a regulação europeia para comércio de madeira, que eles chamam de Euro Timber Regulation. Nos Uhum. Estados Unidos, a LACEI Act, e assim por diante. Né? Uhum. Então, esses compradores, eles vão fazer um processo chamado de due diligence, Ok. né? Na qual eles investigam os fornecedores de madeira. Então, Aham. se você se preparar para a certificação florestal, com certeza você vai ter preparado para dialogar e responder qualquer solicitação de informação que possa vir desses compradores internacionais. Muito bem. E para a gente finalizar aqui, Bruno, a certificação é obrigatória? Tem algum prazo de validade? A certificação é voluntária. Aham. E quando ela é conferida a um empreendimento, após uma avaliação inicial, ela é válida por 5 anos, Uhum. sendo esse período renovável, né? Então ela acontece em ciclo de 5 anos, sendo esse período renovável pelo tempo que o empreendimento desejar. Para manter o status de certificação, um empreendimento de manejo florestal, ele deve se submeter a monitoramentos anuais, tá? Que podem variar, ou seja, ele vai receber auditorias anuais para avaliação contínua da conformidade do manejo florestal ao padrão internacional FSC. Esses monitoramentos anuais, a intensidade desses monitoramentos pode variar de anual para bienal em função da intensidade de manejo, tá? Então, Uhum. isso é uma pergunta interessante de ser respondida. Muitas vezes, os produtores de mogno africano me perguntam se é mesmo necessário, né, por conta de custos principalmente, receber auditorias todo ano, visto que não é todo ano que vai acontecer uma atividade intensa dentro da fazenda. Tá? Então, a Aham. certificação, então, o processo de certificação pode observar isso. Em ciclos de menor intensidade de manejo, Uhum. entendendo, né, as datas relacionadas a desbaste, Intervenção, né, desbastes, né? desbaste, uh, pode haver um ciclo, uma frequência menor de auditorias. Okay? Legal. Muito bom, Bruno. Então a gente gostaria de agradecer aí a sua participação. E Legal. para quem está nos assistindo aí, eu vou deixar o link do site da Imaflora para quem quiser obter mais informações e procurar sobre certificação para estar tratando aí diretamente com vocês. E obrigado Ótimo. aí mais uma vez por participar do nosso canal, Bruno. Eu agradeço, Gino. Ok, um grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.